O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveram o Simpósio Internacional 1º de Maio, Pilares e Desafios das Relações Trabalhistas Contemporâneas. O evento ocorreu telepresencialmente, com transmissão ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Veja como foi. A abertura do simpósio internacional foi feita pela ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A ministra destacou a importância de celebrar a memória da justiça trabalhista. A Justiça do Trabalho é uma estrutura institucional que, no caso brasileiro, já está próxima de completar um século de existência. Então, portanto, a sua história ela pode ser analisada através dessas 8 décadas completadas no dia 1º de maio deste ano, com força profunda de transformação na sociedade brasileira, no caminho da valorização do trabalho e da livre iniciativa. Os pilares da justiça social foram erguidos pela trajetória da Justiça do Trabalho. A afirmação foi do ministro Maurício Godinho Delgado, presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST. Ele observou que a relevância da justiça trabalhista na efetivação de direitos intensifica-se no contexto atual, em meio à pandemia e às mudanças no mercado de trabalho. Refletir conjuntamente sobre o direito do trabalho frente a tantos desafios impostos pelo capitalismo digital, o novo capitalismo, pelo contexto pandêmico que infelizmente nos assola e pelas crescentes desigualdade social e precarização do trabalho humano. O ministro José Roberto Pimenta, membro da Comissão de Documentação e Memória do TST, também participou da abertura do simpósio. Um país sem memória está condenado a repetir os mesmos erros do passado. E o estudo da memória e da história dos países e das suas instituições é o modo que as sociedades contemporâneas encontraram de avançar na compreensão da sua problemática e no enfrentamento dos seus desafios. A primeira palestra foi transmitida direto da Europa, mais precisamente de Portugal. O professor doutor João Carlos Leal Amado falou sobre os caminhos para enfrentar as mudanças capitalistas e a precarização do trabalho. Ele citou as atuais modificações do mercado que levaram muitos portugueses a trabalhar por conta própria, como motoristas e entregadores de aplicativos. E observou o que é necessário fazer para continuar mantendo direitos trabalhistas. O professor falou sobre as discussões no âmbito da justiça portuguesa para garantir trabalho decente nos novos formatos, temática abordada no chamado Livro Verde, sobre o futuro do trabalho. Este Livro Verde abre muito a porta para a ideia de que, naturalmente, provavelmente terá que haver um enquadramento próprio no seio do direito do trabalho para estas novas formas de prestar trabalho, adaptando as normas do direito do trabalho, flexibilizando o direito do trabalho, criando estatutos algo distintos, adaptados ao novo, mas recebendo no seio do direito do trabalho esta nova legião de trabalhadores. Outra reflexão abordou trabalho, emprego e plataformas digitais, como os novos recursos de produtividade têm impactado a garantia de um trabalho decente. O presidente da mesa foi o ministro Lélio Bentes Corrêa. A Justiça do Trabalho tem dado resposta, não tem faltado à sociedade nas ocasiões mais desafiadoras. É a justiça mais informatizada, é uma justiça que se fez presente em todos os momentos sensíveis da vida de trabalhadores. O encontro também abriu espaço para ponderações sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 na história da justiça trabalhista. Desde o ano passado, a humanidade tem vivido momentos difíceis e desafiadores no tocante às relações de trabalho, em meio a essa nova realidade que se impôs repentinamente sobre todo mundo, a pandemia. Apesar de já termos passado por situações análogas ao longo da história, a impressão que temos é que essa pandemia atual nos atingiu de uma maneira particular, não só o trabalho, mas toda a cadeia de relações de produção, aquisição e distribuição de renda.
o caminho que até aqui já foi tão bem trilhado vai seguir e que nós teremos grandes e muitos feitos para celebrar com os colegas, com os magistrados e magistradas e com toda a comunidade que se serve da Justiça do Trabalho como uma referência única e que nos seus 80 anos consegue entregar a sua jurisdição com excelência, consegue cuidar da sociedade com excelência e que por tantos outros 80 anos vai seguir cumprindo a sua missão com a maestria que sempre cumpre. Neste último ano, temos o desafio que se nos apresentou de caráter sanitário, qual seja da Covid-19, mas também das inúmeras mudanças ocorridas no mundo do trabalho e na forma como os trabalhadores se organizaram nas últimas décadas. Em 2021, em especial, relembrar esses fatos significa honrar os 80 anos de história da Justiça do Trabalho e refletir sobre os desafios que nos aguardam nas próximas décadas. Os 80 anos de justiça trabalhista foram comemorados na fala da professora doutora Valéria Marques Lobo. A presidente da mesa foi a ministra Cátia Arruda. Sempre que falamos em memória, há de se pensar nessa necessidade de analisar o que nós fomos, o que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser mais à frente. A longevidade de uma instituição destinada a assegurar a aplicação de direitos, como é o caso da Justiça do Trabalho, deve ser comemorada, sobretudo neste momento em que a precarização do trabalho e a deterioração das relações de trabalho assumem uma dimensão crítica. Outra participação internacional do seminário veio da Universidade de Sassari, na Itália. O tema foi a crise do sindicalismo na União Europeia, caminhos de superação. O ministro Alberto Bresciani conduziu a mesa. Tema que já se fazia fundamental pelo advento do que se intitulou Quarta Revolução Industrial e que ganha destaque neste momento de pandemia, de crise tão violenta que desafia toda a humanidade. Precisa trovar uma solução, precisa trovar um equilíbrio. É um equilíbrio que não pode ser consacrado legislativamente, mas precisa uma elaboração de líderes sindicais, mas também dos intelectuais que trabalham sobre a temática do trabalho. Da Universidade de Lisboa, em Portugal, falou a professora doutora Maria do Rosário Palma Ramalho. Ela tratou sobre a visão de futuro e o que é necessário para a garantia de trabalho digno e a proteção adequada aos trabalhadores. Aumentar o investimento nas capacidades das pessoas, através de medidas como o incentivo à formação profissional ao longo da vida, o apoio à reconversão profissional, a promoção da igualdade de género e a garantia de um direito à proteção social. A palestra de encerramento foi sobre a história social do trabalho no Brasil, do professor doutor Paulo Fontes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A identidade pública de trabalho, essa sim está sendo colocada em xeque. Então, me parece que a história é fundamental nessa hora também, né? Para pensar o atual, para pensar o contemporâneo. O desfecho do seminário foi conduzido pelo ministro Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST e do CSJT, e pelos ministros Douglas Alencar, membro da Comissão de Documentação e Memória, e pela ministra Dora Maria Costa. Em primeiro lugar, o nosso presente é o resultado do que foi o nosso passado. Em segundo lugar, a história das intempéries do direito do trabalho é também a própria história da justiça do trabalho. E, em terceiro lugar, e por fim, a força da justiça do trabalho e seu futuro como instituição socialmente relevante precisam ser erguidos. Nos conduziram a refletir acerca da história e do papel desta justiça do trabalho, na afirmação da justiça social e na construção de um futuro mais justo e igualitário. Maio é um mês simbólico para o campo social do direito do trabalho. E neste mês de maio de 2021 é especial, porque a Justiça do Trabalho completa 80 anos de existência. São eventos como esses, ou como esse, que nos ajudam a refletir para que possamos oferecer as nossas contribuições
seja enquanto atores do mundo acadêmico, seja enquanto agentes políticos vinculados ao poder judiciário. Seja como for, uma frase me parece essencial. A justiça do trabalho é fundamental nessa arquitetura política institucional que é o nosso Estado democrático de direito.